Olá, meus amores. Olá, meus amores do terceiro ano A e terceiro ano B. Como estão vocês? Beijos da Probela para vocês. Vamos hoje para mais uma aula de geografia. Vamos lá? Essa aula está no módulo de vocês na página 285. Vamos acompanhar essa aula com o módulo. Vamos falar hoje sobre as transformações da paisagem. Vamos lá? Você já percebeu que as paisagens são transformadas ao longo do tempo? Essas transformações podem acontecer tanto por ação da natureza como por ação do ser humano. Vamos estudar isso a seguir. A paisagem e a ação da natureza. Agora vamos ver, a paisagem e a ação da natureza. As paisagens podem ser transformadas pela ação de elementos da natureza, como o vento, a luz e o calor do sol, a água da chuva, dos rios e dos mares. Vamos ver alguns exemplos como isso acontece. Na primeira fotografia, tem a formação rochosa, denominada de falésia, é transformada pela ação da água do oceano. A água, ao colidir constantemente com esses paredões de rocha, as ondas do mar causam seu desgaste, conforme retratado na fotografia ao lado. Essa fotografia é em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Então, a água, ao colidir, ou seja, ao bater constantemente nesses paredões, a água do mar vão causando o seu desgaste, não é isso? Então, vai se desgastando, né? Então, o que é que vai acontecer, né? Aí nós podemos ver a transformação, né? A transformação pela ação da natureza, né? Pela a água do mar batendo nesses paredões de rocha, né? Causando o desgaste dele. Então, né? Estamos vendo a paisagem sendo transformada pela ação da natureza. Na fotografia abaixo, temos as dunas. São formas de relevo originadas por grandes porções de areia. Nós podemos ver aí, né, na fotografia ao lado. Elas são transformadas pela ação dos ventos. Os ventos carregam os grãos de areia, né, deslocando as dunas de um lugar para o outro, conforme mostra a fotografia ao lado, lá no Maranhão. Nós podemos ver, né, os grãos de areia se deslocando, né, de um lugar para o outro, né, pela ação dos ventos, não é isso? Agora, vamos para a próxima página. Aí nós podemos ver como as paisagens podem ser transformadas pela ação da natureza, né? Aí como o vento, né, e com a água do mar, não é isso? Agora vamos passar para a próxima página, 286. A paisagem e a ação do ser humano. O ser humano também transforma as paisagens para atender às suas necessidades, como no cultivo da terra para alimentação, né? Eles cultivam a terra para plantar, né? E depois para se alimentar, como na construção também de estradas para a circulação de veículos e construção também de casas para a sua moradia. Então é assim que o ser humano transforma as paisagens para atender às suas necessidades, né? Como o cultivo da terra para a sua alimentação, como construções de estradas, né? E construção também de casas para a sua moradia, certo? Agora vamos ver transformações e permanências na paisagem. Ao observar uma paisagem, podemos identificar elementos que trazem informações sobre épocas diferentes, pois muitos deles permanecem lá na mesma paisagem, enquanto outros são transformados ao longo do tempo, né? Isso é muito comum em cidades que possuem edificações antigas, em meio a moradias, né? Prédios e outros elementos construídos recentemente. Porque tem alguns lugares que possuem edificações antigas, como igrejas antigas. Aqui mesmo em Salvador possuem várias igrejas antigas, né? Que continuam lá na mesma paisagem. E ao redor
ao meio, né, ali nas edificações, possuem também moradias, prédios e outros elementos que foram construídos recentemente, ali perto das construções antigas. Né? A antiga está lá no mesmo local e ali ao lado, ao redor, foram construídos prédios e moradias recentemente. Não é isso? Os elementos mais antigos da paisagem mostram como as construções eram feitas, quais materiais eram utilizados e de que maneira as pessoas usavam cada ambiente. Já os elementos mais recentes sinalizam a necessidade de novas construções com outras funções e com o modo de construí-las e utilizadas foi se alterando. Né? Dessa maneira, tanto os elementos antigos como as transformações revelam informações sobre o passado e o presente daquele lugar. Né? Dessa mesma maneira, né? Os elementos antigos, como as transformações, elas revelam informações sobre o passado e também sobre o presente daquele lugar. Porque temos elementos antigos e elementos que foram feitos recentemente. Né? A fotografia ao lado retrata Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2016. Mostra elementos que permanecem na paisagem há muito tempo, como a Igreja de São José, construída em 1904. Também é possível observar algumas construções recentes, como os edifícios com arquiteturas e materiais modernos. Aqui em Salvador também, né, temos, né, várias igrejas, né, igrejas, casarões também antigos, né, e que ao lado, né, da igreja foram construídas também construções, foram construídos prédios, moradias mais recentes, né? Aí podemos ver uma construção antiga e construções mais recentes, né? Todas ali no mesmo ambiente, no mesmo local. Certo? Agora vocês vão fazer a atividade da página 287.